Bem, lição número 3, a parte de quarta-feira, vamos falar sobre histórias intercaladas, que os escritores chamam de histórias sanduíche. É porque é uma história intercalada com outra história. E Marcos capítulo 3 nos fala sobre essas duas histórias intercaladas, ou histórias em formato de sanduíche. Marcos 3 mostra que havia muitas pessoas que tinham muito interesse em Jesus. As pessoas que precisavam ser curadas estavam sempre procurando Jesus para receberem uma bênção, uma graça. E quanto mais a fama de Jesus estava crescendo, mais pessoas apareciam. Chegou ao ponto de Jesus não ter tempo nem para comer. Nós chegamos na pergunta de número 6. Como as duas histórias que Marcos 3 conta, elas se interligam? Marcos 3, verso 20 diz assim: e foram para uma casa. Jesus foi com seus discípulos e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer tinham tempo para comer pão. E quando seus familiares ouviram que isso estava acontecendo, saíram para prender Jesus, resgatá-lo, porque diziam: está fora de si, não é possível. E os escribas, olha a história intercalada, falando da família de Jesus, agora entra outra história. E os escribas e os fariseus que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, porque é pelo príncipe dos demônios que ele está expulsando os demônios. E Jesus chamando-os a si, disse-lhes chamando as pessoas a si, disse por parábolas essas coisas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se uma casa estiver dividida, não vai subsistir. Se um reino estiver dividido, não vai subsistir. Jesus falou à multidão e ao mesmo tempo falou aos fariseus. E ao mesmo tempo falou para a família dele: eu não estou fora de mim, eu estou no meu juízo perfeito. E vocês, fariseus, fiquem quietos. Eu não estou expulsando demônios por Beelzebu, por Lúcifer, pelo maioral dos demônios. Como é que um reino pode subsistir se ele ficar dividido? E Jesus, então, dentro de duas histórias, ele mostrou o que é que ele estava fazendo, qual era o resultado assim, objetivo de sua missão. Então a pergunta é: como essas duas histórias se interligam? Resposta: elas se interligam porque fala a respeito da oposição sofrida por Jesus. Tanto a família dele estava se opondo ao seu ministério, quanto os fariseus e os escribas estavam se opondo ao ministério de Jesus, porque achavam que ele estava endemoniado. E então Jesus explicou para todo mundo: eu não estou endemoniado, eu não expulso demônios por demônio, porque eu estou fazendo a vontade do meu Pai, do meu Deus. Muitas vezes, quando nós nos dedicamos a Deus, algumas pessoas chegam para a gente e falam: olha, você está falando de si, você está carregando a igreja nas costas, para com isso, tem que tirar umas férias, tem que descansar um pouco. E aí então é quando aquela pessoa dedicada resolve no ano seguinte falar para a comissão da igreja: olha, esse ano eu quero descansar. É o pior erro que existe. Quando uma pessoa que se dedica, ela pensa em descansar por causa da pressão das pessoas em redor. É aí que o diabo se aproveita para transformar a vida dessa pessoa em um redemoinho. Então, muito cuidado quando você falar para alguma pessoa na igreja: você está se matando. Ajude então, em vez de só comentar, em vez de apenas falar. Reparta o fardo com aquele que está atarefado. Faça alguma coisa. Isso é importante. Eu me lembro que, quando eu estava na igreja, eu tinha o cargo de ancião, tesoureiro e diretor do jovem. E a minha família estava preocupada: você não tem tempo para nada, tem que fazer alguma coisa, larga essa igreja. Você está muito preocupado mais com a igreja do que com a sua família. Diz: não, estou preocupado com a minha família também, mas tenho que atender as pessoas da igreja. E assim é com aqueles pastores que fazem conferência, né? Geralmente o diabo ataca essas pessoas e vai atrás das pessoas. É só ver alguns nomes grandes que hoje já não estão mais na mídia. Eram pessoas maravilhosas, pregavam, davam estudos, batizavam 500, 600 pessoas, tinham assim o nome na mídia. Hoje desapareceu. O que aconteceu? Alguém foi lá, colocou o dedinho e fizeram como os fariseus. Até mesmo a família de Jesus estava assim bem intencionada, mas de maneira errada. Um estrategista americano falou que quando a pessoa está bem intencionada, ela é muito parecida com aquele elefante que estava andando na floresta e sem querer pisou em cima de uma codorna. Ele ficou apavorado: o que eu fiz? Matei a coitadinha da codorna, eu devia ter mais cuidado. E o elefante quase que entrou em depressão. Quando ele olhou do lado, um ninho cheio de ovos. Ele bateu a tromba na testa. A coitadinha ia ser mãe, estava chocando os ovinhos dela. Eu matei a coitadinha.
Sabe o que o elefante fez? Ele disse assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu mesmo vou chocar esses ovos. E sentou em cima do ninho e esmagou todos os ovos. Isso se chama boa intenção. Não leva a nada. Os familiares de Jesus tinham até boa intenção, mas não iam resolver nenhum tipo de problema. Por isso, Jesus Cristo, ele ajudou as pessoas a entender que a expulsão dos demônios era com autoridade. E só Jesus tem autoridade. E se quisermos expulsar demônios hoje, temos que usar a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Aqui na minha região, tinha um rapaz que foi convidado pelo pastor para expulsar um demônio. E quando chegou na hora da expulsão, o demônio começou a sorrir, dar risada. Você, olhando para o irmão da igreja, você quer me expulsar? Você é um malicioso. Eu faço mulheres passar na sua frente, você olha com interesse, com desejo. Você quer me expulsar? Você que é um pecador? O irmão disse, Satanás, você está me acusando? Espera aí um pouquinho. Foi lá no canto da parede, se ajoelhou, fez uma oração de clamor a Deus, pedindo perdão. Levantou e disse, pronto, Satanás, eu acabei de ser perdoado. Você não tem do que me acusar. Você vai sair dessa pessoa em nome do Senhor Jesus. E não é que o demônio saiu, usou a autoridade do Senhor Jesus. Então, isso é para a pessoa que tem consciência de que o poder vem de Deus e não de si mesmo. Era o que Jesus ele tinha na sua vida. Consciência de que o poder vinha de Deus. Pergunta número 7. Como saber qual é o pecado imperdoável? Inclusive, Jesus Cristo, na hora que os fariseus, os escribas disseram que eles estavam expulsando demônio pelos demônios, Jesus disse, espera um pouquinho só, calma. Vocês podem dizer qualquer coisa contra o Pai ou contra o Filho, mas não digam contra o Espírito Santo, porque não será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Jesus falou do pecado imperdoável. O que é o pecado imperdoável? O pecado imperdoável é quando a pessoa atribui ao diabo uma obra que é de Deus. Jesus, por exemplo, curou o paralítico e disseram, expulsou, curou pelo poder de Beelzebul, expulsou um demônio, está expulsando pelo poder de Beelzebul. Jesus disse, calma, eu expulsei o demônio pelo poder do Espírito Santo. Não atribuam ao diabo uma obra que é do Espírito Santo. Então, por exemplo, quando a pessoa se converte e a pessoa ela abandona os caminhos de Deus, ela está pegando a obra do Espírito Santo e colocando nas mãos do diabo. Então a pessoa está colocando, assim, está menosprezando a obra do Espírito Santo, que é uma obra de conversão, que é uma obra de, assim, convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, se a pessoa entrega o trabalho do Espírito Santo nas mãos do diabo, ele está fazendo, fazendo o pecado imperdoável, ou praticando, seria a palavra mais certa, o pecado imperdoável. Eu conheci um irmão que na conferência do Luiz Gonçalves, eu trabalhei nessa conferência, 500 pessoas batizadas, mas tinha um homem que era pai de santo. E ele se converteu, entregou o coração a Jesus, foi uma festa, uma alegria, eu tive o prazer de dar estudo para ele, e esse homem então, depois de batizado, testemunho na igreja, coisa eloquente, as pessoas felizes com o testemunho desse homem. Depois de 6 meses ele procurou o pastor e disse, pastor, aqui está meu certificado batismal, não sou mais adventista. Pastor, por que meu irmão Joaquim? O que está acontecendo? O que aconteceu? Disse, pastor, o senhor sabe que eu fui pai de santo muitos anos. A minha casa tinha fila de quase 500 pessoas. Eu atendia todas as pessoas. O senhor sabe quanto eu ganhava por mês? Quase 300 mil reais. Depois que eu me tornei adventista, pastor, eu não ganhei mais nem um tostão. Eu estou passando necessidade. E a minha família me cobrando, dizendo, que igreja é essa? Você não pode fazer o seu trabalho? Então, pastor, eu resolvi. Eu vou retornar e vou reabrir o meu terreiro. O pastor insistiu com ele, conversou. Os anciãos, eu mesmo fui lá pessoalmente conversar com ele. Não adiantou. Ele disse, não quero mais, não adianta. Eu quero ganhar o meu dinheiro. E entregou tudo que o Espírito Santo conquistou nas mãos do diabo. Ellen White fala que nenhuma pessoa terá o nome riscado do livro da vida, a menos que persista de forma teimosa no pecado e rejeite todos os convites divinos. Aí então a pessoa vai ter o seu nome votado para ser tirado do livro da vida. Ou seja, rejeitou todas as opções que Deus concedeu para a pessoa continuar vivo espiritualmente. Está entregando para o diabo aquilo que era a obra do Espírito Santo, a transformação da vida. A pessoa está dando nas mãos do diabo. Então, Deus não pode fazer mais nada por uma pessoa como essa. Então, temos que tomar muito cuidado. Por isso que quando uma pessoa se afasta da igreja, nós temos que ir atrás da pessoa, temos que pedir a Deus que nos dê autoridade para ajudar aquela pessoa a enxergar que ela está tomando a obra do Espírito Santo e colocando nas mãos do diabo.
Ellen White, no livro Deserto das Nações, na página 222, ela escreveu o seguinte: é pelo Espírito Santo que Deus atua no coração. Por isso, quando o homem rejeita voluntariamente o mesmo e declara que ele é de Satanás, ele corta o conduto por onde Deus poderia se comunicar com ele. Quando o Espírito Santo é, afinal, rejeitado, nada mais pode Deus fazer por essa pessoa. É triste isso, hein? Quando a pessoa rejeita e entrega para o diabo aquilo que era do Espírito Santo, Deus não pode mais fazer mais nada para essa pessoa. A pessoa cortou o canal de comunicação. O senhor Joaquim foi um desses casos, infelizmente. Deus nos abençoe. Possamos nunca permitir que o diabo tome posse daquilo que é do Espírito Santo. Então essas histórias Jesus esteve vivendo e Marcos 3 fala que são histórias sanduíche. Os escritores hoje, os analistas, dizem que são histórias formato sanduíche, é uma história intercalada com a outra. Começa uma história, entra outra, depois a primeira história é finalizada e a segunda depois é finalizada. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Jesus nos abençoe, nos dê a tua bênção no coração. Que o Senhor nos faça sempre assim propriedade do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.